Bem, então boa tarde a todos e todas. Um prazer poder estar com vocês aqui nesse ambiente virtual, nessa aula de abertura do semestre, vai ser ministrada pelo professor Marcelo. Eu sei que boa parte do contingente aqui é de pessoas que faz parte do programa, mas há pessoas também que não são do nosso programa. Então fica aqui a minha palavra de acolhimento àqueles que também não fazem parte do programa e o convite, né, a conhecerem o programa mais de perto, a, quem sabe, de repente, se tiverem interesse, fazer um mestrado, doutorado conosco também. Depois a gente pode disponibilizar aqui no chat o site, inclusive, do nosso programa, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Bom, então nós convidamos para essa aula inaugural do semestre o professor Dr. Marcelo da Silva Carneiro, que vai falar sobre a memória e a tradição de Jesus no cristianismo primitivo. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação e passar, então, a palavra ao professor Marcelo também. Né? Espero, já fica aqui, desde já também, o meu desejo de que esse semestre seja um semestre frutífero aí para todos e todas, tá bom? Um grande abraço. Então, professor Marcelo Carneiro, da Silva Carneiro, desculpa, é doutor em Ciências da Religião, né? Com pesquisa na área de concentração Linguagem da Religião, pela UMESP, fez seu doutorado, terminou seu doutorado em 2014 com a pesquisa O Filho do Homem é o Senhor do Sábado, Memória e Identidade nos Evangelhos Sinóticos. Fez o seu estágio pós-doutoral também na Universidade Metodista de São Paulo, trabalhando numa tradução crítica do escrito apócrifo Evangelhos Nicodemos. É mestre em teologia, né? A área de pesquisa dele foi Bíblia, na PUC do Rio de Janeiro, terminou seu mestrado em 2008, e é graduado em teologia pelo Instituto Metodista Bennett, tendo terminado o curso em 1998. Atualmente, o professor Marcelo é docente permanente do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da UMESP, onde pesquisa a literatura cristã, canônica e extracanônica antiga como uma rede textual em diálogo com o imaginário e a linguagem da cultura greco-judaica dos primeiros séculos da Era Comum, e também leciona disciplinas relacionadas às escrituras sagradas. Também é docente da FATIP, Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente, onde leciona disciplinas ligadas ao Novo Testamento e História de Israel. Então, além disso, ele é membro da Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica, a ABIB, né, e da Sociedade de Literatura Bíblica, uma sociedade internacional, e do grupo de escritores da revista Estudos Bíblicos do Rio de Janeiro. Bom, tem participações fora do Brasil, em cursos de formação, por exemplo, em Angola, em Moçambique, e em cursos também no âmbito nacional, especialmente no tema multiculturalismo e africanidade. Muito bem, feita essa brevíssima apresentação, eu passo, então, a palavra ao professor Marcelo. Bom, boa tarde a todo mundo, a todos e todas. Com gratidão, com alegria que eu tenho esse momento agora de poder, esse privilégio de poder compartilhar um pouco a minha pesquisa, o que eu tenho trabalhado. O professor Márcio já fez a apresentação e indicou ali qual foi a minha pesquisa no doutorado. Vamos dizer assim, essa apresentação de hoje é um desdobramento, é um processo de atualização da minha pesquisa, não é exatamente a pesquisa do doutorado, que é mais ou menos porque também já desde 2014, né, o doutorado, a gente já tem uma caminhada, e agora trabalhando aqui no programa, então estabeleci uma linha de pesquisa que tem a ver com tudo que eu já tinha pesquisado antes, mas ampliando um pouco a visão. Eu quero agradecer também uma pessoa que eu sempre, quando puder, vou fazer reconhecimento público disso, o professor Paulo Garcia, que foi meu orientador do doutorado, companheiro, parceiro, com quem agora nós dividimos a liderança, né, a coordenação de um grupo de pesquisa, o Grupo Rastros, que foi criado justamente para nos dar essa capilaridade, esse espaço
de trabalhar junto com discentes e docentes nesse campo de pesquisa. Bom, então o tema geral é memória e tradição de Jesus no cristianismo primitivo. Eu não quero problematizar, mas vou acabar problematizando, porque muita gente deve estar pensando, mas tudo no singular, né? É uma memória só, é uma tradição só, é um Jesus só. Bom, Jesus costuma ser um só, mas até o Jesus não é um só. E o cristianismo primitivo é um só? Na verdade, vocês vão ver na própria apresentação, deixa eu só aguardando um pouquinho aqui, na própria apresentação vocês vão ver que não é um só. Nada disso aí é no singular. Eu vou chamar assim, um grande guarda-chuva, é uma ideia, um conceito que na concretização dele, na historicidade dele, é plural, é diverso, é múltiplo e bastante complexo também. Mas a gente coloca como conceito, então coloca como conceito geral. Tá? Bom, para começar, vamos comentar um pouquinho sobre a tradição de Jesus como memória comunitária. Aqui algumas imagens provocativas, indicando que a memória comunitária ela é fundamental para a construção do que nós chamamos de tradição de Jesus, que daqui a pouco eu vou especificar para vocês o que significa esse conceito tradição de Jesus. Mas, primeiro, antes da tradição, vem a memória. A tradição ela é fruto de uma memória. E não é memória individualizada. Uma das coisas que a pesquisa nesse campo nosso tem estabelecido como uma nova diretriz importante é tirar aquele conceito de certas pessoas, em geral homens, que seriam assim eixos centrais daquele cristianismo inicial e que escreveram, produziram o evangelho, produziram epístola, como que sendo pessoas que individualmente tinham grande desenvolvimento intelectual ou uma revelação divina, uma inspiração, meio que descolada da experiência social comunitária. Então, essa ideia está sendo bastante superada por uma ideia de que o texto ele é uma produção coletiva, mas antes dele, a memória que alimentou o texto é uma produção coletiva. Ou, para não falar coletivo no sentido estritamente sociológico, eu gosto do termo comunitário, porque comunitário dá a ideia de uma coletividade que tem uma relação. Homens, mulheres, crianças, idosos, ali se relacionando. E nesta relação, elas desenvolveram redes de memória a respeito de Jesus. Então, a gente pode dizer que a memória ela vem no cômputo da tradição oral. As imagens que eu apresentei antes, elas têm em comum um elemento muito forte para os estudos que eu tenho feito, que a África e o Oriente Médio, até hoje, são regiões, não só eles, claro, mas ali daquelas regiões que estão próximas ao surgimento dos textos bíblicos, a África e o Oriente Médio são regiões que primavam pela tradição oral e que até hoje ainda é muito forte isso, a oralidade. Vou falar mais disso daqui a pouco. Nessa tradição oral, você tem aqui a presença, vamos dizer, dos discípulos e discípulas e dos apóstolos e apóstolas, que formam o que a gente poderia chamar, naquele momento inicial, de um núcleo motivador sobre os ensinos de Jesus, cujo ponto mais fundamental era ouvir e praticar. Tanto é assim que nos textos que nós temos dos evangelhos, muitas vezes diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é, por um lado, um indício de que é um texto produzido na oralidade, de quem ouve, e no segundo momento, na perspectiva judaica, de que ouvir é reter, ouvir é acolher o ensinamento para praticá-lo. E aqui, gente, eu não vou fazer o que normalmente eu costumaria fazer em outros espaços,
falar de Jesus. Por que eu não vou falar de Jesus? Porque a gente acaba caindo numa armadilha da qual eu me desvencilhei desde o mestrado. Vou contar rapidamente um caso aqui da minha vida pregressa. Quando eu estava estudando mestrado lá na PUC do Rio de Janeiro, meu texto foi sobre Jesus, a Torá e os Neviim. Então, Jesus, a lei e os profetas, a partir de Mateus 5, 17 a 21. E eu fiz todo o texto me baseando que era Jesus ali e tal. E quando eu conheci o Paulo Garcia e falei para ele da minha dissertação, ele olhou para mim com aquele jeitinho dele e falou assim, você está pesquisando o cristianismo primitivo. Aí eu tomei um choque, né? Não, eu estava fazendo um texto sobre Jesus. Eu estou estudando Jesus. Não, você está estudando o cristianismo primitivo. Vocês conhecem o Paulo Garcia, vocês sabem como ele é. E aí, o que aconteceu? Eu abri os meus olhos para um aspecto epistemológico fundamental, que ao ler o texto do Novo Testamento, eu não estou lendo Jesus, eu estou lendo as comunidades receptoras do ensino de Jesus. E são elas que eu tenho acesso, na verdade, e não a Jesus. Então eu parto nessa minha base teórica da tradição de Jesus, para começar pela memória como, pegando Maurice Robles, pegando a ideia de memória coletiva, que é construída a partir de um evento comum que mobiliza um grupo, e essa memória, que aí eu chamo afetivamente de comunitária, ela se torna tradição oral. Primeiro, uma tradição oral, ou não só primeiro, mas essencialmente uma tradição oral, em que você tem um núcleo gerador dela, que são, então, esse grupo de lideranças, que vão estar lidando com comunidades, que eu chamo de diferentes centros de memória. As comunidades não são só receptoras da mensagem, elas se tornam centros de memória. No mundo da oralidade, uma comunidade que aprende os ensinamentos de Jesus, ela se torna produtora dessa memória, ela se torna um banco de dados dessa memória ali, naquele ambiente. Mas o que é mais interessante é que quando você vai analisar bem o funcionamento os indícios do funcionamento dessas comunidades, você chega à conclusão de que elas não são estanques, elas não são isoladas umas das outras. Elas estão em diálogo, elas estão em interação. Elas formam uma circularidade em termos de discurso, de textos, de ideias, de falas. Então, é nessa perspectiva que eu imagino o procedimento da dinâmica que nós chamamos de tradição oral no cristianismo primitivo. Ou seja, uma coisa um pouco mais encarnada em termos inclusive até de possibilidade de localização geográfica, de condições concretas, vivenciais dessas comunidades. Algumas talvez em cavernas, como semelhantemente à comunidade Qumran, algumas em pequenas aldeias, algumas em cidades maiores, mas efetivamente todas ali lidando com essa memória sobre Jesus de uma maneira muito rica, viva. Bom, como é que se deu então a transmissão dos ensinos e do ministério de Jesus dentro dessa perspectiva? Primeiramente, é muito importante entender que o que nós chamamos de cristianismo primitivo, pelo menos até meados do século II, está intrinsecamente ligado ao judaísmo. Depois vai havendo um desgaste, um afastamento, até o período constantiniano, quando então você tem o que a gente pode chamar de rompimento definitivo. Mas o primeiro século e até o início do segundo, o cristianismo é
na verdade, um grupo intrajudaico. Esse é um ponto essencial para entender a dinâmica desses grupos que nós denominamos cristãos. Não é uma nova religião, não é um grupo essencialmente isolado do judaísmo ou combatendo o judaísmo, mas é um grupo que, a partir da sua existência dentro do próprio judaísmo, está ressignificando a sua fé judaica, tendo como base Jesus como o Messias. Então, essa dinâmica é essencial para entender, ou essa percepção é essencial para entender a dinâmica desses grupos. Eram dinâmicas similares aos dos outros grupos judaicos, guarda do sábado, prescrições alimentares, participação nas festas judaicas e todos os aspectos que envolviam aqueles grupos. Esses grupos, você terá a presença, e isso é uma coisa que é trabalhada, por exemplo, por Richard Bauckham, um livro que ele chama As Testemunhas Oculares de Jesus. Esses grupos estão presentes testemunhas oculares, sejam por testemunhos diretos ou indiretos. Sim, não quer dizer que tudo que está escrito nos evangelhos foi produzido somente por testemunhas oculares diretas. Há muitos testemunhos indiretos, mas há testemunhos diretos. Vou citar uma questão importante em relação a essa questão. Quando uma pessoa é nomeada, quando há um nome de uma pessoa, por exemplo, Marta e Maria em Betânia, no fato de dar o nome delas, há dois elementos importantes. Primeiro, um grau de, eu vou dizer, de historicidade dessas figuras. Não são figuras literárias, são pessoas concretas que são conhecidas das comunidades. E, segundo lugar, no caso delas, representa também indício de liderança. Então, citar nomes é fundamental. Em geral, nomes são citados apenas de autoridades em muitos textos extrabíblicos. Pessoas muito importantes. Nomes de homens. Nos evangelhos a gente tem nomes de mulheres, tem nomes de pessoas que não são da alta classe, né? Nomes de pescadores. Há um caso curioso de um cego cujo nome era Bartimeu. Bartimeu quer dizer, em aramaico, filho de Timeu. Então, imaginem vocês que na comunidade circulava a história daquele homem que as pessoas não conheciam o nome, só falavam, é o filho de Timeu. Aquele filho de Timeu, Jesus curou. Eles conheciam Timeu, mas não conheciam o nome do filho dele, que foi quem experimentou a história da cura por Jesus. Eu não estou aqui entrando no campo da historicidade dos textos, eu estou entrando no campo da relação que tem as histórias sobre pessoas curadas por Jesus com essas pessoas. Essa vinculação, essa ligação afetiva, essa ligação de memória. Como a gente tem quando você vai na sua família e tem aquela reunião que tem várias gerações de famílias, da família, né? E aí, de repente, um mais velho fala assim, o meu avô Tomé fez isso assim, assim. A minha mãe conta histórias lá do meu avô que enfrentou onça, que não sei o quê. Eu nem sei se essas histórias são autênticas. A minha mãe diz, inclusive, que como meu avô era ferreira e a família dele veio do Nordeste, ela teima em afirmar que a família do meu avô era ligada ao Lampião. E que eles fugiram de lá porque o Lampião estava sendo perseguido. Eu não sei dizer se isso é fato, mas foi contado pela minha mãe. Então, eu não vou duvidar dela, certo? Então, é assim que funciona, muitas vezes, o aspecto da tradição oral. Elementos concretos são pensados em uma nova moldura, em uma nova situação, a partir de coisas que são de compreensão e conhecimento comum. E aí se tornam base
inclusive, do registro daquele grupo. Um outro aspecto que é importante entender é que nessas comunidades a Bíblia era o Tanar, que é a Bíblia hebraica, ou como nós chamamos, o Antigo Testamento. Então eles tinham lá o Pentateuco, tinham lá os textos dos profetas, e isso é muito evidente no Novo Testamento, no Segundo Testamento. A presença do Antigo Testamento começa desde Mateus 1 até Apocalipse 22. É algo assim, onipresente, porque é a base deles, a base em termos de tradição de escrituras, a base em termos de fundamentação da fé. Tudo que eles liam até então passa a ser reinterpretado em Jesus. Isso confirma, ou é um outro indício muito forte, de que esses grupos não fundaram nova religião, mas estão fincados ainda na religião judaica, mas numa nova perspectiva. E aí, numa fase muito inicial, eu diria até pelo menos o ano 50 da Era Comum, você vai ter pouco uso do texto escrito. A ênfase está nas histórias, a ênfase está nas memórias, repetidas e com recursos mnemônicos. A maior parte das histórias nos evangelhos, até mesmo para nós que somos do mundo do texto escrito, da escritura, são muito fáceis de memorizar. Imaginem vocês numa cultura da oralidade. Eles tiravam de letra, eles sabiam detalhes. Eles eram capazes de repetir as palavras utilizadas. Então, são aspectos da transmissão do ensino e dos ensinos e do próprio ministério de Jesus. Quer dizer, aí entra não só o que Jesus ensinou, mas entra também o que ele fez. Em especial, a tradição considerada a tradição primordial dos cristianismos de origens, que é a tradição da paixão. Quando Jesus entra em Jerusalém, enfrenta as autoridades, é preso, tem o último encontro com seus discípulos e discípulas, é preso e aí é condenado, é julgado, condenado, crucificado e depois ressuscita. Esse núcleo final dos evangelhos, que é considerado como o núcleo inicial da pregação apostólica, acaba gerando, então, todo um aparato de tradições, de memórias em torno de Jesus. E eu estou falando aqui, e eu quero já de antemão deixar claro, que eu não estou tratando de todo o cristianismo primitivo. Isso tomaria ainda mais tempo, ficaria quase uma visão muito absoluta. O meu recorte aqui é exatamente o lado oriental do cristianismo. Aquele lado onde está a Galileia, Judéia, Síria, Decápolis, a região da Jordânia, do Jordão. Então, que é o que eu diria o ponto de partida de tudo. Porque depois mais ou menos, né? Depois, assim, logo depois, quando a pregação chega em outras partes do Império Romano, você vai ter outros desdobramentos, mas isso não cabe aqui hoje no foco do que nós estamos trabalhando. Então, das memórias que existem sobre o que Jesus falou, o que Jesus fez, forma-se a tradição. Para falar numa tradição sobre Jesus, tradição de Jesus, nós precisamos ter em mente alguns elementos. Primeiro, a origem dessa tradição, considerando aí os anos 40 a 90 da Era Comum. Por quê? O que vem antes dos anos 40 são as memórias repetidas em forma de querigma, pregação, mensagem. Quando os apóstolos começam a difundir mais, apóstolos, as discípulas, as apóstolas, as pessoas que estão na organização dessas comunidades, começam a disseminar mais e começam a ter a adesão de outras pessoas que não andaram com Jesus, que não conheceram as coisas desde o começo, começa a haver uma
uma necessidade de formalização da tradição. E eu não estou falando aqui de texto escrito necessariamente, mas de critérios tradicionais, de elementos pontuais a respeito de Jesus que eram, digamos assim, considerados fundamentais para que quem fosse inserido na comunidade pudesse reter. Primeiro que essas comunidades, para forjar a tradição, elas vão usar o que o Kenneth Bailey chama de oralidade controlada informalmente. É uma terminologia a partir de uma tipologia do tipo de vários tipos de tradição oral que existiam na antiguidade. E esse tipo em específico é o que melhor se aplica ao que aconteceu nas comunidades cristãs primitivas. É uma oralidade, então a oralidade ela é soberana, controlada porque existem testemunhas oculares, existem autoridades, existem anciãs e anciãos nas comunidades que já conhecem as histórias, já conhecem os ensinos, são antigas, pessoas que já estão há muito tempo e que sabem se o que alguém vai ensinar está de acordo ou não com aquilo que já conhecem. Então, ela é controlada, mas de maneira informal. Não existe um centro formal para definir o que é adequado, o que não é adequado falar sobre Jesus, ou dos ensinos que são ou não são ligados a Jesus. Então, esse controle é informal. É um controle que vai depender da memória dessas pessoas, e isso faz gerar, então, uma abertura interpretativa sobre os ensinos de Jesus na prática. Porque no momento que você não tem um centro controlador dessa memória, dessa oralidade, é inevitável que, dependendo da região, do lugar, do momento, da circunstância, aquele mesmo ensino de Jesus pode ter outra forma de ser aplicada ou interpretada e ensinada. Então, as comunidades estão abertas neste sentido. Em segundo lugar, existe, como eu comentei antes, no modelo de tradição oral que nós trabalhamos, uma circularidade de ideias em diferentes centros de memória. Então, não existe não cabe esse negócio de que Paulo está de um lado, Mateus está do outro, João está do outro, mas pensando ali no núcleo mais oriental, mesmo os três evangelhos mais parecidos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm afinidades exatamente por haver entre essas comunidades certa capilaridade de ideias, circulação de memórias. Não são coisas estanques. Isso quebra, para falar assim de uma maneira bastante concreta, isso quebra uma ideia tradicional, que talvez muitos de vocês tenham aprendido desse jeito, de que quando Mateus foi escrever o Evangelho, ele pegou o Evangelho escrito de Marcos e resolveu tirar alguma coisa, mudar, acrescentou, alterou, e aí Lucas a mesma coisa, e aí alguns ainda dizem que Lucas pegou Mateus, ou que Mateus e Lucas teriam uma outra fonte escrita para poder fazer lá o conjunto dos seus textos. Nós não consideramos essa possibilidade. Mas então Mateus não conheceu o Evangelho escrito de Marcos? Pode ter conhecido. Eu até acredito que, como o Evangelho de Marcos foi escrito antes de Mateus e Lucas, ele circulou nas outras comunidades. Mas a importância que eles davam para a oralidade era tão grande que um texto escrito não substituía as memórias que aquela comunidade já tinha sobre aquele texto. Depois, mais para frente, eu vou comentar onde que eu acho que Marcos influenciou Mateus e Lucas. Tá? Bom, e um terceiro ponto é que exatamente onde é que eu quero chegar aqui é a reoralização da tradição escrita. Ou seja, a oralidade para essas comunidades é a autoridade, vamos dizer, fundante da comunidade, e não texto.
Porque escrituras para ele são o Antigo Testamento. Mas os textos que estão sendo produzidos naquele momento por outras comunidades cristãs, para aquelas comunidades que já existiam, eles tinham um valor assim, vou pegar assim, de uma coisa bacana, que na verdade não tem. Alguém tirou aqui a apresentação? Deixa eu compartilhar novamente aqui. Acho que alguém, sem querer, mexeu alguém deve ter mexido. Não tem problema não, a gente puxa de novo. Então, acabei perdendo um pouquinho o raciocínio, mas já vamos retomar. Pedir o pessoal para tomar cuidado quando for mexer no controle, senão a gente se perde aqui. Então, o que eu estava comentando, né, que Marcos, ele pode ter sido lido, deve ter sido lido por Mateus, pela comunidade. Marcos quer dizer o texto que nós damos o nome de Evangelho de Marcos. Pode ter sido lido por aquelas outras comunidades. Porém, para elas, mais importante era a tradição que elas já tinham. Então, o que elas fazem com o texto que existe? Um texto que elas consideram interessante. Um bom ponto de partida para reler, né, para entender a própria experiência com Jesus Cristo. Elas fazem uma reoralização. Então, a produção textual dessas outras comunidades é de uma liberdade, de uma releitura hermenêutica do próprio texto que eles acolheram, porém, muito mais fundamentado na sua própria memória. Então, são detalhes que, às vezes, são difíceis até da gente perceber. Nós aí entramos no campo do método indiciário, de perceber elementos sutis nos textos que mostram essa liberdade hermenêutica, mostram essa possibilidade de leitura, e aí é lógico. Nosso pressuposto é de que isso não é uma produção individual, mas é o próprio diálogo da comunidade a partir da sua memória, controlada informalmente. Ok? Agora, eu queria apresentar, então, nesse mesmo espectro aí da tradição, que começa no ano 40 até o ano 90 da Era Comum, alguns aspectos essenciais para entender a tradição de Jesus, que está nos textos, de algum modo, a gente vai falar disso daqui a pouco. Primeiro que o imaginário cristão, o imaginário dessas comunidades, dialoga com a cultura popular. Esse é um tema caro a vários pesquisadores, o próprio professor Paulo Nogueira produziu um trabalho a respeito, aliás, mais de um a respeito, mostrando como a cultura popular ela estava dentro do próprio jogo de produção textual do cristianismo primitivo. Ora, para produzir um texto em diálogo com a cultura, é porque esse diálogo já existe antes da produção do texto. Ou seja, ele está, na verdade, no imaginário desse grupo, que, incorporado a ele, acaba transferindo para o texto determinadas ideias. Agora fui eu. Por exemplo, eu vou colocar aqui algumas ideias. Jesus falando assim, se a pessoa, né, não aceitar, ou quem estiver fora, quem for condenado, vai para o fogo do Geena, ou Guiena. Esse fogo aí é relacionado ao lixão de Jerusalém. Ora, então ele está usando um ponto da mentalidade comum que eles já tinham lá naquele momento. Paulo, em outro momento, vai comentar assim, ora, se os mortos não ressuscitam, por que se batizam os mortos? Né? Ele vai falar do batismo dos mortos, uma coisa que nós não sabemos até hoje do que ele está falando. Nós não temos
a decodificação desse assunto. E aí, Paulo está citando alguma coisa da prática lá do imaginário deles, que, de algum modo, inclusive, não seguiu à frente, não foi à frente. O próprio uso do véu por profetisas na igreja de Corinto nos parece que é um caso isolado no cristianismo primitivo. E até hoje tem um debate, o que significa o véu, por que tinha que usar realmente o véu, além daquele debate sobre os anjos. Então, todo um aparato de elementos, aliás, só o fato de Paulo falar que por causa dos anjos, ele está usando o imaginário popular para mexer com a audiência dele. Então, a audiência dele sabia o que significava dizer por causa dos anjos. A gente tem que explicar toda a história do livro de Enoque e tal. Quer dizer, há muitos elementos da cultura popular que estão presentes no Novo Testamento, que são indiciários desse imaginário cristão dialogando com a cultura popular. Segundo aspecto essencial para essa tradição, que está representada especialmente em algumas epístolas e os evangelhos, são estruturas de discurso retórico mais judaicas e menos helênicas. Tá errado aí, houve erro na concordância. Então, por exemplo, Paulo tenta dialogar com a retórica romana nas epístolas dele. Ainda assim, ele faz uso de muita estrutura e estilo rabínico. Mas nos evangelhos, você não tem a retórica romana, nem a retórica grega. Você tem a retórica rabínica judaica, que é, basicamente, contar histórias. É, basicamente, ilustrar através de parábolas que Jesus contou, ou parábolas em que Jesus é o protagonista, elementos para ensinar à comunidade uma série de ensinamentos. Então, essa estrutura judaica, ela é muito forte nessa tradição, o que é, para nós, um elemento indiciário gigante do fato de que essas comunidades estão inseridas dentro da própria estrutura do judaísmo daquele tempo, que é um judaísmo plural, um judaísmo também bastante complexo, e que eu não vou entrar em detalhe aqui. O terceiro aspecto que eu entendo ser essencial e não periférico no cômputo do cristianismo primitivo, da tradição de Jesus, é a participação ativa das mulheres na liderança e no testemunho. Eu sempre ficava me perguntando como é que uma igreja tão patriarcal, no que a gente vai ver no século II, século III, preservou os textos com tantas mulheres nos evangelhos. Ultimamente, eu tenho começado a desconfiar que é a pressão das mulheres nas comunidades que fez isso. Eu pego pelo nosso tempo. Muitas vezes, até hoje na aula com a Sandra, no seminário interdisciplinar, foi levantado esse aspecto que no ensino da teologia, muitas vezes, tudo que tem a ver com a mulher, hermenêutica feminista e tal, fica meio invisível, até hoje. E por que naquele tempo foi diferente? Porque havia mulheres lideranças que com certeza interferiram e influenciaram a produção do texto. Isso tira, talvez, um pouquinho o romantismo que o evangelista tem uma visão muito positiva das mulheres. Eu até acredito que eles entendiam a importância das mulheres na comunidade, mas nós temos que entender que a presença de mulheres nos textos, algumas inclusive com nomes, um caso efetivamente bastante forte é Maria Madalena, porque no texto grego é Maria de Magdala. Você tem Paulo de Tarso, um líder da igreja, e tem Maria de Magdala, outra líder. Então, essa presença dessas mulheres não é acaso e não como a gente poderia dizer, uma bondade dos homens que escreveram os evangelhos. Não. É resultado da presença efetiva delas no processo de produção do texto, no processo de formalização escrita da tradição.
porque a tradição oral já fazia isso, e elas então fizeram questão de dar presença, visibilidade a elas no jogo da produção textual. Ora, se a produção textual é comunitária, é coletiva, eu tenho que pensar que mulheres estão por trás dessa produção textual também. Um quarto ponto é a diferença na organização dos ensinos e na ênfase e interpretação deles, a diversidade dessas comunidades, desses centros de memória e, automaticamente, a diversidade dessas tradições. O que gerou, muitas vezes, algumas ideias de que determinado texto do Novo Testamento é de um grupo que rivaliza com outro e tal. Nós devemos pensar que o fato de, já no século II, esses textos trabalharem meio que em conjunto, em vários cânones que circulavam no século II, mostram que, na verdade, não havia um antagonismo real entre esses grupos e que a diferença entre eles, a diversidade que eles representavam, era respeitada pelos leitores e receptores posteriores desses textos. Inclusive, um assunto que eu ainda vou me debruçar mais, que é a controvérsia marcionita, na virada do século I para o século II, da Era Comum, ela é essencial para entender isso. Marcião resolveu tirar da seleção dele, né, excluir da seleção dele, todos os textos que tivessem caráter muito judaico. E ele abraçou Paulo como sendo um anti-judaico, um texto anti-judaico. Não antissemita, anti-judaico. E aí, Marcião faz lá o cânon dele, que nós não temos acesso, a não ser por meio dos seus detratores que acabaram comentando qual era o cânon marcionita. E há uma reação de vários líderes questionando o cânon marcionita e inserindo textos que ele dizia serem mais judaicos. Ou seja, para esses outros leitores, que eram os pais da igreja, que a gente chama de pais da igreja, essa diversidade literária fazia parte de todo o colorido do movimento da tradição de Jesus, em torno da tradição de Jesus, que nós chamamos de cristianismo primitivo. E por conta disso, os embates internos que aparecem nessa tradição têm mais a ver com a prática do que com a doutrina. Nós não temos heresia, por exemplo. Você disse que Cristo não existe trindade. Eles não discutem trindade, para começar, né? A única discussão incipiente ainda que vai existir nesse período é da encarnação de Cristo, mas ela não aparece nos textos mais antigos. Ela vai aparecer em textos mais avançados, como o Evangelho de João e algumas epístolas que são posteriores a esse período que eu estou citando. Esses textos posteriores, aí sim, eles vão tratar de algumas coisas doutrinárias, mas ainda assim que tem a ver com aspectos muito concretos, que é, por exemplo, a encarnação de Jesus. Não é muito especulativo, não. Agora, no início, os textos mais antigos, em geral, a questão é ouve e pratica. Então, a prática é que está em jogo, e não uma concepção doutrinária correta. Então, é a ortopraxis que é considerada mais relevante do que a ortodoxia, de fato. Eu vou, então, mostrar aqui, de uma maneira mais exemplificada, como é que se dá essa difusão da tradição nessa transformação ou nessa conformação da tradição oral para uma tradição escrita, que é, continuo dizendo sempre, paralela e não superior e nem posterior. Então você tem, por um lado, a tradição dos ensinos de Jesus. A tradição dos ensinos de Jesus é uma tradição muito forte. Os ensinos de Jesus eles eram repetidos de maneira pontual. Pai Nosso, as bem-aventuranças, isso era repetido de maneira bastante pontual, mas era assim, sistemático. E, naturalmente,
a memorização desses ensinos se tornava bastante contundente, bastante evidente entre as comunidades. Bom, você tem, então, como primeiro resultado, ou um resultado inicial, que não é evangelho, mas também não é texto paulino, porque nós estamos falando ali do Oriente, é o Evangelho de Tomé e a Epístola de Tiago. Sim, eu entendo que o Evangelho de Tomé ele é resultado de um texto muito antigo, um texto lá dos anos 50, 60, e que pode ter tido depois uma forma mais gnóstica posteriormente. É uma hipótese que é defendida por alguns pesquisadores. E que a Epístola de Tiago pode ser contemporânea a ele. Ambos textos trazem muitos ensinos de Jesus. Só para citar alguns, o Evangelho de Tomé tem bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. O Evangelho de Tomé também tem a parábola do semeador. Então, parábolas faziam parte dos ensinos de Jesus, independente da história do Evangelho. Eram ensinadas de maneira independente. Tiago traz para a gente alguns elementos que nós conhecemos bem de outros textos do Novo Testamento. Não jurem pelo céu, não jurem pela terra. Também o risco das riquezas, as riquezas acabam, ai dos ricos. Ou seja, comparando com outros textos do Novo Testamento, nós percebemos aqui que são ensinos de Jesus que foram transportados para esses textos. No caso do Evangelho de Tomé, ele é muito pontual em sempre dizer, disse Jesus. Ele faz questão de dar crédito. Tiago faz diferente. Tiago, por estar no gênero epístola, ele não constrói seu texto a partir do que Jesus disse, mas ele constrói seu texto a partir das ideias que ele aprendeu sendo de Jesus. E ele, inclusive, se sente livre para transpô-las com outra forma de texto, com uma linguagem própria que ele considerou adequada. Tiago aqui, entre aspas, também, porque nós não temos certeza quem seja essa pessoa. A tradição dos ensinos de Jesus também alimentou o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Eu coloco esses evangelhos em dupla aqui, desse jeito, para lembrar a vocês, quem já estudou Novo Testamento na faculdade, de um negócio chamado Fonte Q. Fonte Q é uma obsessão literária do século XIX que chegou ao século XXI. Conseguiu ter sobrevivido até os tempos de hoje. Por que eu chamo de obsessão literária? Porque quando ela surgiu da seguinte maneira. O pessoal comparou Mateus, Marcos e Lucas e falou assim, Marcos é o mais antigo e foi base para Mateus e Lucas. Mas tem várias partes que estão em Mateus e estão em Lucas e não estão em Marcos. Então tem que ter existido uma fonte escrita que Mateus e Lucas usaram como base para esse outro material. Por quê? Porque eles não conseguiam entender a importância e a presença da oralidade no mundo dessas comunidades. Então eles achavam que só podia existir essa similaridade de materiais entre Mateus e Lucas se houvesse uma fonte escrita igual. Mas, por exemplo, as bem-aventuranças que Tomé cita são as mesmas bem-aventuranças citadas por Mateus e Lucas. Aí você sabe o que alguns disseram quando veio à tona o Evangelho de Tomé? Ele só foi conhecido em 1947, né? Por conta das descobertas de Nag Hammadi. Alguns pesquisadores engraçadinhos disseram, eis a fonte que chamaram o Evangelho de Tomé de fonte que, porque a obsessão por encontrar esse texto escrito é muito grande. O Helmut acabou de comentar, matou a fonte que. Eu não consegui ainda não, Helmut. Ela ainda tem uma sobrevida, ela é meio zumbi para mim, mas assim,
E é lógico, no momento que se descobriu uma evidência, um pergaminho que represente a fonte Q, acabou minha teoria. Mas é que eu quero dizer o seguinte, a fonte Q é uma teoria literária. Então, a minha teoria de que não existiu fonte Q é tão válida quanto toda a teoria que diz que a fonte Q existiu. Com todo respeito à Sociedade Internacional da Fonte Q, que tem um prédio lá numa cidade da Alemanha, que deve ter, acho que, mais 120 anos, tal. Com todo respeito àquele povo lá, é uma teoria. A hora que encontrar essa evidência, esse objeto material, fechou, não tem mais o que discutir. Mas enquanto não encontrarem, a gente tem essa outra maneira de enxergar essa situação, ok? Bom, e aí a tradição dos ensinos de Jesus alimentou o Evangelho de Marcos. Eu comentei antes que o Evangelho de Tomé tem parábola do semeador. Ou seja, as parábolas circulavam como ensino e Marcos, ou a comunidade marquina, ela acabou apropriando esse conteúdo das parábolas para a formatação do seu texto, do seu registro da tradição. E aí é que entra o segundo núcleo da tradição de Jesus. É a tradição do ministério de Jesus. A tradição do ministério de Jesus, ela não alimentou o Evangelho de Tomé, não alimentou a Epístola de Tiago e não alimentou a parte dos ensinos que nós vemos em Mateus, Lucas e Marcos. Ela alimentou, basicamente, o Evangelho de Marcos, num primeiro momento. Foi a primeira comunidade que decidiu fazer o seguinte: vamos organizar cronologicamente a vida de Jesus. O ministério de Jesus, melhor dizendo, não a vida. O ministério de Jesus, então, foi organizado cronologicamente. Porém, a lógica que orientou essa construção cronológica não é, ou a orientação dessa cronologia não é histórica, é teológica. Ou seja, eles fizeram um grande levantamento das memórias sobre Jesus, da tradição já posta oralmente, e organizaram cronologicamente, mas a partir daquilo que era essencial teologicamente saber sobre Jesus. Por isso você não vai ter Jesus sentado na cozinha da mãe conversando com ela. Você não vai ter Jesus trabalhando no dia a dia. Você não vai ter nada antes, inclusive, do batismo de João Batista. Tudo que você vai ter é a partir do batismo, quando Jesus, então, é colocado como filho amado, até a ressurreição. Sim, mas ela é orientada teologicamente e não historicamente. Isso é muito importante para entender essa situação. Acho que o Márcio quer falar alguma coisa. O tempo está acabando, Márcio? Se for o tempo, é bom me dar um indicativo aí. Bom, não, foi só uma pequena, não sei se foi só para mim, mas houve um pequeno cortezinho no final da sua fala aí. A minha fala? Então, só dizendo, que eu estava reforçando, né? A história de Marcos é construída cronologicamente. Marcelo, cortou de novo. Não, ele falou mal da fonte Q, deu nisso. Vai lá, acho que agora vai funcionar. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Se for o caso, eu dou uma saída e volto, não sei. Vai lá. Acho que agora vai funcionar. Ok. Mas se cortar, me avisem, por favor. Então, o Evangelho de Marcos ele foi construído cronologicamente, porém, ele é orientado, a motivação é teológica e não histórica. Isso é muito importante porque foi essa grande confusão que se fez desde o século XIX para cá, quando se começou a estudar o método histórico crítico,
que aí querendo depurar o que era histórico, o que não era histórico. Gente, em nenhum momento a comunidade pensou nisso. O que era histórico, o que não era histórico. O tempo todo ele só pensava o que é importante para a fé. E aí, se tinha historicidade ou não no que eles estavam apresentando, para eles isso não tinha a menor importância. Isso tem importância para o nosso mundo aqui do racionalismo, do positivismo, etc. etismo. Mas naquele mundo da oralidade, de comunidades que viviam a fé em Jesus como Messias, não tinha. E aí, o Evangelho de Marcos produziu o que então eu chamo de reoralização. O Mateus e Lucas pegaram a tradição do ministério de Jesus e do ensino de Jesus que Marcos usou, mas eles reoralizaram, porque eles realimentaram com suas próprias memórias, deram sentido novo a partir das suas situações, reinterpretaram a partir das suas demandas. Isso, então, é essencial também para entender as diferenças entre os evangelhos. Se eles são forjados a partir de comunidades que têm memória local, memória oral própria, é evidente que vai haver diferenças nos detalhes e não nas grandes concepções. Aqui eu poderia colocar Paulo, João, mas eu preferi não fazê-lo, justamente porque cronológica até o limite do ano 90. Marcelo, congelou de novo. Você falou agora Paulo. foi forte. Depois você falou Paulo, aí Tá. cortou. Aqui até deu um piquezinho. É assim, eu poderia falar de Paulo e João, mas aqui a minha delimitação é geograficamente para a Palestina e cronologicamente até o ano 90. Então, por isso, então, eu estou citando só esses materiais aqui. Uma síntese, então, a gente já chegando aí ao final, para a gente poder ter um diálogo, uma síntese, então, do que eu quis apresentar para vocês quando eu vou estudar a tradição de Jesus, apesar de eu usar textos escritos, eu tenho um foco menos no texto e mais na dinâmica da transmissão da mensagem. Então, eu levo em consideração esses elementos de oralidade, de circularidade de ideias e de mensagem na produção que gerou o texto, inclusive. Segundo, é a relativização das fontes escritas como fator para a elaboração dos textos. Os textos... Só um minutinho, gente. Eu estou com uma situação aqui. Os textos, eles foram escritos dentro de uma concepção de oralidade. Perdão, eu tive que mandar uma mensagem aqui, emergência. Então, os textos não nascem, Mateus e Lucas necessariamente não nasceram numa compulsão de escrita do cristianismo primitivo. E o fato deles terem escrito os evangelhos também não cessou a tradição oral ou a oralidade no mesmo cristianismo primitivo. Esses elementos continuam perpassando essas comunidades e as décadas. Um outro aspecto que eu creio ser essencial, o escriba, autor ou autora, ou a escriba, subordinados às comunidades. Não há essa ideia de um autor que escreve porque teve uma ideia muito interessante, por inspiração divina, eu vou agora escrever sobre Jesus. Não, escreve porque a comunidade está debatendo o tema. E, ao mesmo tempo, para fechar, que o Segundo Testamento ele acaba sendo testemunha de uma mensagem plural e, ao mesmo tempo, focada no mesmo Jesus. E aqui Jesus ele pode ganhar cores diferentes, mas, no fundo, está aquele Jesus inicial
de Nazaré, da Galileia, que morreu em Jerusalém. É claro que questões ficam abertas. Uma delas, que eu acabei não pontuando aqui, é levantada na brincadeira aí da fonte Q. É lógico que, na medida que se possa encontrar outras fontes escritas, outras perspectivas podem ser abertas. Mas até então, todos os manuscritos que são encontrados, mesmo os mais antigos, papiros antigos, acabam reforçando essa ideia que nós estamos apresentando. Mas quais questões abertas eu poderia indicar aqui para aprofundamentos, para desdobramentos? A dinâmica das comunidades helenísticas do Império. Será que as comunidades que a gente chama paulinas tinham dinâmicas semelhantes às comunidades orientais? Como seria isso? Há pesquisas já feitas, inclusive, aqui na nossa casa mesmo, a professora Daniele fez uma pesquisa recente sobre Corinto, muito interessante, mostrando o funcionamento da igreja. Mas eu não abordei especificamente esse mundo ali. Um outro aspecto, as tradições que alimentaram Jesus e seu movimento. Não só o texto escrito, né? Mas que elementos do texto, que elementos da tradição judaica anterior a Jesus foram importantes para essa comunidade. É um desdobramento interessante que é perceptível também nos textos dos evangelhos. A importância da Septuaginta para a elaboração da mensagem, isso eu tenho já começado a fazer algumas incursões desde o semestre passado, e cada vez mais fica claro que na Palestina, no tempo de Jesus, a Septuaginta circulava, ou seja, a versão grega circulava, e isso reforça o motivo pelo qual nós temos o Novo Testamento também em grego, ou seja, não existia essa coisa de que o grego não vale, tal. Isso é uma coisa posterior, tá? É meio que um desdobramento desse momento. Também é interessante pensar o papel de Paulo na difusão da tradição. Aqui eu não tratei disso. A relação de João com os demais evangelhos, eu acho que dá para repensar essa relação de João pensando nessa circularidade oral. E a multiplicação dos testemunhos, pensando inclusive nos textos que depois foram chamados de apócrifos. Ora, os testemunhos vão se multiplicando, a oralidade continua e gera outras versões que, quando foram produzidas como texto escrito, tenho certeza que quem escreveu não ficou assim, vou escrever um texto apócrifo para confundir todo mundo lá. Não era isso que estava no cômputo da produção desses materiais, mas a ideia de que eram outras interpretações, outras perspectivas que a própria oralidade permitiu existirem. Então, essas são questões que eu coloco assim como abertas, no sentido assim, de ampliações, desdobramentos para essa discussão. E aí, Márcio, eu encerro a apresentação e a gente pode abrir o diálogo. Ok. Obrigado, professor Marcelo, pela exposição. Como eu escrevi aqui no chat há pouco, esse momento é um momento de diálogo, então quem quiser fazer uso da palavra, eu pediria que clicasse aí no ícone que tem uma mãozinha espalmada, porque a gente consegue identificar e liberar aqui para vocês, tá bom? Quem quiser colocar a pergunta pelo chat também pode ficar à vontade, que eu repasso ao professor Marcelo. Então, estou vendo aqui nesse momento 2 pessoas com a mão levantada. Primeiro, agora abaixou. Não, tá levantado. É o nosso colega, professor Carlos Caldas, lá do programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC Minas. Vou passar a palavra a ele, depois o Geandre e depois o Wellerson. Carlos. Muito bem. Estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Ótimo. Então, em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa de convidar o professor Marcelo. Eu já tenho tido o privilégio de ouvir o Marcelo falar algumas vezes e é sempre um aprendizado. E eu vou ser o mais objetivo possível, né, para dar oportunidade a mais pessoas. Eu só queria que o Marcelo comentasse um pouco mais sobre aquela hipótese
que ele mencionou de mulheres que tiveram a participação mais ativa do que a gente pensa. Então, ele disse, né, que desromantiza a tese, o evangelista tinha essa visão positiva da mulher e tal. O que te levou, Marcelo, a ter essa hipótese? Eu só queria saber um pouco mais sobre isso. Uhum. Ok. Ok. Vamos fazer por Marcelo, grupo, né? você quer juntar 3 Isso. perguntas aqui, você responde? Ok. Obrigado, Carlos. Vou passar, então, a palavra ao Geandre. Pronto, boa tarde a todas e todos. Parabéns, professor, é um prazer estar aqui. Minha pergunta é a seguinte: eu não sei se em algum momento você chegou a tocar nesse assunto aqui durante essa conversa, mas especificamente sobre os manuscritos do Mar Morto ali, com Han ali, né? A gente falou bastante sobre tradição oral, e a importância disso no seio das comunidades primitivas, e durante o período mesmo anterior a isso, né? Aquele recorte de tempo onde se passa o Novo Testamento. Então, onde se encaixa aquela produção um pouco maior e condensada de discursos escritos, sendo que a tradição oral, de fato, ela era tão poderosa ali naquela região, né? Se era uma comunidade realmente tão diferente assim, que produziu, se eles tinham uma visão de mundo e mesmo de literatura diferente, encaravam a tradição oral de uma forma diferente, para que aqueles manuscritos fossem produzidos naquela quantidade no mesmo local. Uhum. Ótimo. Ok. Então, obrigado também, Geandre. Eu vou agora dar a palavra ao Ellerson. Diga, Ellerson. Me ouvem? Sim. Bom, primeiro eu agradecer ao professor Marcelo, espetáculo. A minha pergunta, professor, tem razão de ser em função de eu pesquisar a memória institucional. E também porque, graças à professora Sandra, que me levou à leitura de Maurice Rovax e Cleia Bose, que é uma das principais leitoras de Rovax aqui no Brasil, ela faz essa observação que você fez no início, me chamou a atenção, e eu fiquei olhando, eu anotei, olhando suas lâminas. Não dá para falar de tradição sem falar da memória, não é isso? E eu tive a impressão que em algum momento você disse que iria justificar o porquê tradição no singular. E aí nas suas lâminas, você justifica, lógico, que Jesus é um só. Mas no final, na última, apareceu tradições no plural. Eu fiquei... Por que não falou isso lá? Porque, assim, é claro que eu não sou biblista, posso estar falando uma grande heresia aqui, me perdoem os biblistas, fui aluno do Paulo, né? Sou aluno do Paulo, admirador do Paulo Garcia, que está aqui. A gente sabe do zelo, carinho dele na condução desses processos de pesquisa e investigação. Mas, no meu caso, é claro que é outro contexto, é outra questão. Quando a gente fala de tradição, por exemplo, de memória, via de regra, no caso de memória institucional, que é um tema que ainda está em negociação, não só no Brasil, a discussão é exatamente essa, tradição ou tradições. Eu queria que você falasse um pouquinho por que dessa opção inicial, tradição, e no final, em aberto, tradições. Obrigado, parabéns pela sua palavra, sempre brilhante. O Márcio, tem pessoa. Diga. Tem pessoas que colocaram no chat. A gente vai ler depois o chat? Isso, a gente pode ler. Vou abrir aqui o chat. Tá, então eu vou respondendo essas 3, depois a gente vai para o chat rapidinho, tá bom? Tá bom, ok. Bom, sobre a mulher como autoridade. O Carlos, eu diria que é mais uma intuição do que uma evidência, porque as evidências não são muito amigas nesse caso, né? Essa intuição parte das seguintes premissas. São elementos que aparecem em várias obras que eu já tenho lido. A comunidade posterior não pode ter sido mais progressista que Jesus, em primeiro lugar.
Em geral, a tendência da igreja depois sempre foi começar a fechar o campo e estabelecer regras mais fechadas. Isso se provou no século II, quando as mulheres foram tiradas da liderança efetivamente. Porém, essas mulheres, aí tem um outro ponto, que são as testemunhas oculares, femininas, que estão vivas e presentes nas comunidades. Seria extremamente complicado você pensar que numa comunidade que você tem lá mulheres, vamos dizer, que tenha lá, a Marta está lá na comunidade, ou a amiga da Marta está na comunidade, e quando falam de Jesus passar em Betânia, não falar que ele passou na casa de Maria e Marta. E contar que Maria, né, e ter todo aquele jogo lá de Maria e Marta e tal. Inclusive porque hoje os estudos mostram que Betânia estava na Judéia como Cafarnaum estava na Galileia, um lugar meio estratégico para Jesus, em que ele podia ir, sabia que ia ser bem recebido, onde ele teria guarida, poderia dormir, etc, etc. Então, se em Cafarnaum tudo indica que era na casa de Pedro que ele ia, na Betânia, que está do lado de Jerusalém, Betânia é uma aldeiazinha que fica bem perto de Jerusalém, esse quartel-general de Jesus ali é a casa de Maria e Marta. Então, é quase impossível que ninguém daquelas comunidades conhecesse Maria e Marta, pelo contrário, mulheres conheciam. Então, eu parto da premissa de que a presença dessas pessoas na comunidade, e se o texto é elaborado coletivamente, então eu gosto da expressão do Carlos Mestres, esse texto em mutirão, ele tem a participação dessas mulheres. E elas vão botar o dedo, não esqueça que a história daquela mulher que tocou na veste de Jesus. Né? E que é uma história que, já reparou que essa história ela é meio recheio da história da filha de Jairo. Jairo é um cara importante, né? A filha de Jairo, né? O nome dela nem tem. Mas no meio da história da ressurreição da filha de Jairo tem a história dessa mulher. Então, me parece ali aquela intromissão. Você está esquecendo que nessa situação de Jairo teve aquela mulher que tocou em Jesus. Vamos lembrar dessa história. E insere essa história aí. E aí ela se torna, inclusive, do ponto de vista literário, uma construção fantástica. Por quê? Demonstra que a demora de Jesus em atender o pedido de Jairo por conta da situação da mulher que toca nele, faz com que não dê tempo de Jesus curar a filha de Jairo. Né? Quando ele vai para casa, eles dizem, não adianta mais, já morreu. Aí é o bojo, né? Não temas, crê somente. Então ele vai para a casa de Jairo. Foi assim que aconteceu? Não sei. Mas a construção do texto, as memórias que estão sendo apontadas aí mostram isso, que naquele mesmo lugar que tem Jairo, tem aquela mulher que tocou. E não seria nada absurdo que as mulheres presentes tenham apontado e lembrado, não esqueça daquela mulher. Nós não lembramos o nome, mas não esqueça dela. Tem aquela mulher que lavou os pés de Jesus e que até entra no título de um livro da Ivone não da Ivone, é da Elizabeth Schiller Fiorenza. Foi até comentado pela Sandra hoje no nosso encontro. Que é a memória dela. A memória dela. Só que no português tiraram isso, né? Na epígrafe da minha tese, a epígrafe da minha tese é exatamente esse texto. Na epígrafe da minha tese eu coloquei aqui, perdão, rapidamente, gente. Oh, Deus. Aqui. Em verdade digo a vocês, em qualquer lugar do mundo onde o evangelho seja pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Então, essas falas, pela experiência que a gente tem do protagonismo feminino, me parece que tem lá a presença feminina incentivando, apoiando, reforçando. E não é no sentido de briga, não, tá, Carlos? Não é no sentido de disputa de poder, não. É no sentido mesmo de espaço de fala.
espaço de poder que todas têm. Tá? Então, é nessa perspectiva que eu falo. Com relação ao Qumran, o Geandre, é mais ou menos fácil de explicar, mais ou menos. Não quero ser simplista, não. Mas a comunidade que produziu o material de Qumran era uma comunidade sacerdotal. Era uma comunidade mais focada no texto escrito. E é uma comunidade apocalíptica. A comunidade apocalíptica, ela estava vivendo um período de produção textual, desde 2 séculos antes de Cristo, antes da Era Comum. E essa comunidade ela está nesse engajamento de produção textual. E é uma comunidade mais sectária, mais fechada. Então, a tradição oral ali, não sei qual peso que tinha. Nós estamos falando aqui de comunidades rurais da Palestina, comunidades de pessoas muito simples, camponesas, que tinham acesso ao texto escrito de forma litúrgica, mas que não sabiam ler e escrever no dia a dia. Então, apesar de estarem próximas geograficamente, são grupos bem diferentes. E isso é uma marca do judaísmo do primeiro século. É um judaísmo plural com grupos bem diferentes ali. Tá? Com relação à tradução e traduções, o Ellerson, bom, eu vou fazer aqui uma inconfidência, e não é mineira, não. Depois que a gente já estava divulgando, eu falei assim, acho que tradições seria melhor. E aí, Inês é morta. Só que, assim, de qualquer modo, o uso do termo tradição aqui, eu penso primeiramente como conceito, e depois eu penso nele como fenômeno, como movimento. E aí ele se transforma em tradições. Perfeito? Então, como conceito teórico, eu posso até usar o termo único. Memória coletiva, tradição oral, né? Tradição escrita. Então, eu uso ele de modo singular. Como fenômeno, como movimento, é impossível usar de maneira singular. Aí a gente acaba, até por força do processo aqui de demonstração, ter que usar o plural. Entendeu? Rapaz, valeu o ingresso para o meu projeto de qualificação. Obrigado, Daço. Obrigado, professor Marcelo. A gente tem aqui uma pergunta que foi feita no chat pela Valéria. Peço até desculpas a Valéria, viu? Porque eu não tinha visto por conta de um problema técnico. O chat só aparece para mim quando eu abro uma segunda tela aqui. Então, eu vou fazer a pergunta dela e depois eu também passo a palavra ao Silvio. A Valéria diz assim: professor Marcelo, obrigada pela rica exposição. Sei que disse que não abarcaria João e Paulo por questões de geografia e cronologia, mas você poderia comentar um pouco sobre as mulheres nas comunidades joaninas? Quer ler a segunda também? Isso, tem o do Tiago Vicente, né? aqui. O professor poderia explicar mais as relações entre os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, chamados também de sinóticos, na perspectiva que ele expôs? Uhum. Não sei se tem mais alguma. Eu acho que não. Tem um comentário aqui muito bom do Paulo. Ele já saiu. Lê aí. Vamos comentar com esse comentário aí. Que coisa, o primeiro... Opa, sumiu para mim. Aqui apareceu. Que coisa, o Primeiro Testamento, sem escritos paralelos, criou uma teoria de várias fontes, já vista, Luiz, sacerdotal. A gente tinha criado uma só e você derruba ela, não é justo. Muito bom. E o Carlos também fez um comentário curioso aqui. A fonte Q é como o monstro do Lago Ness. Muita gente jura de pé junto que existe, mas nunca ninguém viu. Então agora vai o Silvio. Silvio. Eu acho que a gente ainda vai ter um pouco de discussão ali. Não sei se Silvio? Oi, estão me ouvindo? Sim. Ou não? Eu queria saber, assim, sobre aquelas evidências das mulheres lá, não é interessante, talvez, imaginar que as tradições da ressurreição de Jesus possuem uma influência da presença das mulheres, já que elas reivindicam as mulheres na aparição
coisa que a tradição mais antiga, que é aqui citada por Paulo, não tem nada disso, só tem homem aparecendo lá. Uhum. Perfeito. Acho que o Silvio ajudou aí a fechar a questão que eu falei para o Carlos. Eu tinha pensado e acabou na hora não falando. A tradição da ressurreição nos evangelhos, ela é o testemunho das mulheres na comunidade. E por isso que as tradições são diferentes. Você pode reparar que não é uma tradição circulante, igual outras tradições. Por quê? Você vai ler os relatos da ressurreição nos 4 evangelhos, são 4 relatos diferentes. São pessoas diferentes que estão lá, são contextos um pouco diferentes. Quer dizer, uma hora vem apóstolo, homem também, a outra hora não vem. Uma hora tem anjo, outra hora tem homem, outra hora tem isso, tem aquilo. Então, assim, colocar os 4, ler os 4, você vai ver ali que são testemunhos diferentes, são testemunhos dessas mulheres. E aí são várias mulheres. E são as mulheres assumindo, nós vimos o ressurreto primeiro. E as comunidades aderem, e as comunidades inserem isso no texto. Isso fica eternizado. Ninguém nunca vai poder dizer que Jesus apareceu primeiro para os homens, a partir dos evangelhos, pelo menos. O Silvio lembrou bem. Na tradição de 1 Coríntios 15, o Paulo nega isso, ou ele ignora isso. Eu não digo nega, mas ignora isso. Primeiro apareceu para Pedro, depois apareceu para os apóstolos, depois apareceu para 500. Mulheres ali não aparecem. Apesar de que Paulo dá muita notoriedade às mulheres, a gente não vai entrar aqui num discurso de misoginia paulina e tal, acho que não cabe aqui. Mas, assim, em relação à ressurreição, os evangelhos acabam sendo aí, Carlos, uma evidência muito boa, né? E aí eu vou pegar o gancho, Valéria, para dizer o seguinte para você. Eu não vejo que a comunidade de João seja diferente das demais. Ou seja, as mulheres também tinham protagonismo na comunidade joanina. E a evidência disso no texto está, primeiro, apesar daquela resposta truncada de Jesus, que eu acho que a gente não entende bem culturalmente aquela resposta, mas Maria está presente no primeiro milagre de Jesus. Segundo, você tem uma mulher samaritana anônima que dialoga teologicamente com Jesus muito melhor do que o mestre da lei, Nicodemos. Aliás, uma dica do grande Johann Konings, no seu comentário a João, que eu peguei para a vida. Não leiam João 3 separado de João 4, leiam sempre em conjunto. Esses 2 textos, eles trabalham como uma dobradiça. Eles fazem uma discussão dupla sobre ser judeu e ser samaritano, valor do judeu e valor do samaritano. E mestres judeus menos preparados do que camponesas samaritanas. É fantástica essa leitura conectada desses textos. E aí, depois você tem Maria e Marta chorando por Lázaro, você tem as mulheres na ressurreição, evidentemente, você tem algumas outras mulheres aparecendo em outras situações. E aí, gente, eu entendo que o mesmo princípio que estava presente nos evangelhos sinóticos estava presente também na comunidade de João. Tá? Alguém comentou, benditas intromissões das mulheres. Maravilhosas, com certeza. Tem o do Tiago. O do Tiago, eu vou dizer para você, Tiago, que isso daria se eu fosse assim, esmiuçar a relação de Mateus, Marcos e Lucas, isso dá uma aula completa, só para falar dessa relação. Por isso eu escrevi um livro, resultado do meu doutorado, né? Os Evangelhos Sinóticos. Então eu sugiro você, singelamente, a ler esse material, está disponível na internet, mas não é por nada não, é porque realmente é muito complexo. E ali eu abordo, inclusive, aspectos que não deu tempo de eu abordar aqui, que eu acho que seriam interessantes você entender também. De qualquer maneira, a relação deles é através de uma rede de memórias e tradições de Jesus, porém, há uma lógica de Marcos influenciando
Mateus e Lucas. E aí, em que ponto? É isso eu fiquei de falar. Para mim, Mateus e Lucas gostaram do estilo cronológico de Marcos, da forma como ele organizou o ministério de Jesus. E falaram, vamos usar nossas memórias aplicando mais ou menos igual Marcos, porque ficou uma lógica interessante, começando com João Batista, o ministério, e tendo todos aqueles desdobramentos. Porém, quando foram botar na prática, Mateus tinha outras coisas para discutir, inclusive o nascimento de Jesus, e aí ele falou, não, vamos ter que começar do nascimento. Ele tinha um outro problema que o nosso querido Silvio Gomes vai falar semana que vem no Quarta Capa. Então não vou adiantar aqui. Lucas também. Eu quero falar do nascimento. Então a comunidade está discutindo ali o nascimento de Jesus, Maria, como é que é essa vivência das mulheres no nascimento de Jesus. E aí entra também o nascimento. E isso também teve desdobramentos no restante do relato. Então, naturalmente, Marcos é um inspirador, é isso que eu acho que Marcos é, ele não é fonte, é inspirador da produção textual de Mateus e Lucas. A Sandra está recomendando a Ivone Heim, é isso mesmo. Fala, Márcio. Para mim, o chat não está aparecendo novamente, é um problema técnico aqui. Se tiver alguma pergunta e você quiser responder, tem... Só tem comentários, né? A Sandra está comentando que a Ivone Heimer tem excelentes escritos sobre as mulheres do Novo Testamento. A Ivone, a Louise Chotroff tem ótimos livros também. Ela tem até um livro chamado Mulheres no Novo Testamento. Vale a pena procurar. E Carolina Bezerra, ótima indicação também, Valéria. Muito bom. Bom, não estou vendo mais ninguém com a mão levantada aqui. Você me permite, Marcelo, fazer uma questão? Claro. Quando a gente lê o Fedro, né, em Platão, tem ali já uma espécie de conflito entre a escrita e a oralidade. Pois bem, uma certa tendência na filosofia, na história da filosofia, que vai pensar a filosofia como maneira de viver, né? Por exemplo, Pierre Hadot, o último Foucault, tende a haver nisso, né, uma espécie de mecanismo que serviria para uma inscrição mais profunda na alma daquele discípulo, vamos dizer assim, de certas verdades, né? Ou seja, a oralidade seria mais radical, né, mais contundente nos seus efeitos para inscrever um determinado tipo de verdade na vida, para que ela seja vivida também. Você, assim, a que você atribuiria essa força da oralidade nesse cristianismo primitivo? Somente é um fato, vamos dizer assim, sociológico? Ou, enfim, há alguma coisa a mais como esse tipo de questão, né? Eu fiquei curioso porque são textos que eu estou estudando mais recentemente. Entendi. Aliás, essa passagem do Fedro mote para o Derrida escrever um belíssimo livro, né, que é A Farmácia de Platão, em que ele fala da escrita tanto como fármaco, né, que é veneno, mas ao mesmo tempo também remédio. Mas, enfim, essa era a questão que eu queria te fazer. Olha, Márcio, excelente questão. Eu vou começar por uma experiência pessoal que eu tive em Moçambique, que eu gosto sempre de citar ela quando eu vou falar desse assunto, porque foi quando eu estive lá, em idos de 2012, numa viagem que o professor Helmut também esteve, e a professora Blanches, e o nosso querido, saudoso professor Luciano, a gente esteve numa missão lá, e foi uma experiência que marcou a minha vida. E lá em Moçambique, eu fiquei na área rural de Moçambique. E a área rural de Moçambique, com pastores e pastoras dali daquelas regiões, né, de vários distritos de Moçambique. E eu comecei a pegar algumas coisas que até então, como brasileiro, morando num país continental, mas que uma língua só, não tem noção. Eles falavam português, até aí, ok. Eu achava engraçado que era um português estilo Portugal, não um português mesclado como o nosso. Português muito correto, português com aquele sotaque português, de Portugal. Falavam inglês.
Aqui a gente tem que promover curso de inglês e tal. O pessoal falava inglês. Falavam mais 17 línguas. Lógico que boa parte delas, num estudo linguístico, definiria que deve ter 4 ou 5 mães com suas ramificações. Mas que nós, daqui, chamamos de dialetos, né? A gente fala dialeto africano. E eles dizem que quem chama de dialeto é europeu. Porque são línguas antigas, ancestrais que nós temos aqui. E temos também a língua do colonizador. E eles usavam português, eles falavam sempre. Falamos a língua do colonizador. O inglês, o português, o espanhol, essas línguas são do colonizador. Mas as línguas deles são as línguas africanas. A maioria delas não tem gramática escrita. As pessoas aprendem pela oralidade. Então, o que eu quero dizer com isso, Márcio, é que o aspecto sociológico de que as comunidades rurais da Palestina deviam viver mais ou menos a mesma realidade, o mesmo fenômeno, ele faz parte intrínseco da existência delas. Então, não é uma coisa que a gente não pode subestimar a importância disso. Porém, e aí eu vou na direção que você está apontando, a tradição muito antiga do judaísmo, desde a época do pós-exílio, exaltou o ouvir, né? Tem o Shema Israel, lá em Deuteronômio 6,5. O ouvir é algo assim primordial, e eu acho que tem a ver com essa percepção de acolher a palavra, porque a palavra falada ganha a dimensão do espírito, ganha a dimensão da mística. E a palavra escrita é o registro para que ela seja assim, como um ponto de partida, mas não ponto de chegada. O ponto de chegada é o coração. E nós vamos ver em Jeremias, nós vamos ver depois em vários rabinos, e aí chegando em Jesus, que a religião real ela é a religião do coração. E para chegar no coração, o coração aí, lógico, é uma metáfora, é o acolhimento da palavra no interior. Né? E aí a gente entra numa reflexão muito interessante de como essa oralidade tinha uma mística em torno dela muito profunda. A mística de reviver a experiência de Jesus. E nesse sentido, quando a comunidade oralmente anunciava a presença de Jesus, Jesus se fazia presente. Por isso Paulo diz, todas as vezes que anunciamos a sua morte, né, como é que ele fala em 1 Coríntios 11? Eu quero pegar aqui textualmente. É o tal negócio, eu não sou da oralidade, né, então tem hora que escapa o texto. Ai, Jesus. Coríntios 11, ele vai dizer, todas as vezes que comerdes e beberdes esse pão e o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quem comer o pão e beber o cálice, então. Mas é interessante quando a gente faz uma conexão desse texto com a ideia que aparece em João. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem verdadeira vida nele. Tem comunhão comigo. É essa experiência do concreto e, ao mesmo tempo, do que é falado. Porque eu só como pão e bebo cálice. Eu só sei que essa experiência de comer o pão e beber o cálice tem a ver com a experiência da ressurreição, da morte e ressurreição, porque eu falo, porque eu explico, porque eu renovo aquele fato da morte e ressurreição. Então, é a oralidade de novo acontecendo. Nós ainda fazemos isso, só que a gente não valoriza tanto, talvez, quanto aquelas comunidades valorizavam naquele tempo. Obrigado, Marcelo, pela tua resposta. Bom, gente, aqui no meu relógio já são 17h42. A gente agradece mais uma vez ao professor Marcelo, né, pela exposição. Agradece a todos que participaram, ouvindo, interagindo no chat, também fazendo uso da palavra. Eu queria apenas, antes de me despedir de vocês, lembrar de duas coisas. A primeira delas é que no dia 25, agora, às 19h30, por meio do canal
do YouTube da nossa pós-graduação, nós vamos acompanhar uma exposição, né, uma conversa, um bate-papo sobre o trabalho do Silvio Gomes, que é nosso doutorando. Ele está lançando um livro chamado Jesus, o Filho Ilegítimo, que é fruto da pesquisa de mestrado dele. Então, né, continuando aí também falando um pouco sobre o que já foi conversado aqui, né, vamos ter esse evento do programa. E eu também queria chamar a atenção de vocês para a nossa Semana de Estudos de Religião, que vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de novembro. Então, guardem aí essa data, porque vai ser uma oportunidade também de ouvirmos pessoas não só do nosso programa, mas de outros programas convidados aqui. Tá bom? Gente, muito obrigado. Foi um prazer partilhar esse espaço com vocês. Espero que vocês tenham um restante de tarde e de noite aí muito bom. Grande abraço, viu? Abraço, gente.